Condado de Cork. Carrie, você disse? Ou Baía de Galway? Agora vamos levá-los até lá, a esses nomes de lugares líricos que deslizam na língua, condados celebrados com o doce sentimento nas baladas do Tin Pan Alley, que formam a República da Irlanda de hoje. Heirean, bem-vindos à Irlanda. O lendário Anel de Kerry. Cork, onde peregrinos beijam a pedra de Blarney, superando dores e vertigens. Wexford, lar de John F. Kennedy, a gaélica Galway. E as desoladas ilhas de Arran. Connemara. Sligo e a inspiração dos poetas. Donegal, com o Atlântico à porta. E a linda Dublin, capital mais amigável do mundo. Irlanda para golfistas. E a Irlanda dos amantes de cavalos. A Irlanda, terra de poetas e mestres da palavra, onde a eloquência é mais valorizada que a riqueza. De modo que tentamos alimentar um vício para tudo, até que os fantoches do ego, os militares, espelhem a nossa própria face guerreira. Muito pouca paz. Nomeado pelo rio mais longo, o aeroporto de Shannon é a entrada para a Irlanda para quem cruza o Atlântico. Este país tem cerca de 900 castelos. Perto do aeroporto, ergue-se o imponente castelo de Bunratty, restaurado ao seu esplendor medieval. Na ponte do castelo, o pub Dirty Nelly, de 1620. Mas Clare oferece mais que a hospitalidade de Nelly. As falésias de Moher, uma muralha de 8 quilômetros de pura rocha, elevam-se do mar. E a gruta Ailwee, com estalactites de milhões de anos. Ossos de ursos hibernantes achados aqui. Ursos estão extintos na Irlanda há 1000 anos. A 24 quilômetros do aeroporto estão as muralhas de Limerick. Limerick, a quarta maior cidade da República, é conhecida por quem compõe versos em inglês. Havia uma bela cidade irlandesa, nomeada em canção. De um lado do Shannon, a cidade é English Town, do outro, Irish Town. A Derry, um dos lugares mais belos do país. Esta escultura de Daniel O'Connell fica numa rua em Limerick com seu nome. O'Connell é lembrado como o libertador. Mas libertador de quem? Quem é esse povo irrefreável que vive na República? Que mistura deslumbrante de magia e uísque resultou na raça irlandesa? Há muito, muito tempo, em Erin, habitava uma raça poderosa, mais alta que as lanças romanas. Havia duendes e espíritos do pântano há mais de 5.000 anos.
quando homens da Idade do Bronze enterravam seus mortos em Newgrange, Meath. Os celtas, ferozes mas astutos, invadiram da Europa Central e conquistaram a ilha. Eram guerreiros e esplêndidos cavaleiros. Aqui, na colina de Tara, em Meath, seus reis realizavam grandes assembleias a cada 3 anos. Por 2000 anos, Tara foi o centro político da Irlanda e o santuário pagão mais sagrado. Então, chegou outro conquistador, mas de tipo diferente. Patrício, nascido na Britânia Romana, foi levado à Irlanda como escravo, aos 16 anos. Ele escapou. Em 432, ele voltou como missionário, com uma cruz e a palavra. Em Slane, ele acendeu uma fogueira pascal e proclamou sua missão aos irlandeses pagãos. A Rocha de Cashel, em Tipperary, era um local de culto desde os primórdios gaélicos. Reis foram coroados ali. Aqui, Patrick batizou o grande rei de Munster e sua família, e foi em Cashel que ele comparou a Trindade. As 3 folhas de um trevo. A nova fé se espalhou. Surgiram mosteiros, repositórios de saber greco-romano e cristão. Monges irlandeses, os mais cultos, se espalharam pela Europa. Mais invasores. Em 795 d.C., nórdicos atacaram a Irlanda em seus navios dragão. Visavam butim, não livros. Eles saquearam monges, mosteiros e belas donzelas. Seus ataques duraram 2 séculos, mas os vikings não eram só fogo e espada. Eles viraram comerciantes, fundando Dublin, Wexford, Cork e Limerick. Strongbow, o normando, conquistou a ilha em 1171. No ano seguinte, o rei Henrique II da Inglaterra tomou a Irlanda com castelos normandos, iniciando o domínio inglês. Assustador. Uma paisagem lunar? Não, é o Burren, no condado de Clare. Sombrio e tão proibitivo quanto a história que nos recorda. No século XVII, católicos irlandeses se rebelaram contra os ingleses. Com 20.000 homens, Oliver Cromwell jurou levar os rebeldes ao inferno, ou a Connacht. Em 1652, 1/3 dos católicos irlandeses foi massacrado. Os sobreviventes, escravizados nas Índias Ocidentais. Em sua marcha no Burren, ouviu-se: "Não há madeira para enforcar, nem água para afogar, nem terra para cobrir o corpo." Sim, os irlandeses oraram por um libertador. Um século depois, ele surgiu. Dele, veremos mais. Andar em círculos pode ser uma alegria, se for no anel de Kerry. Se for no sentido horário, siga para o sul pela Kenmare Road, de Killarney, via Parque Nacional de Killarney até Derrynane, as baías de St. Finan e Ballyskelly. E termina em Killorglin. Cerca de 177 quilômetros, a rota mais cênica da Irlanda. Se desviar pelo Connor Pass, o anel pode ir mais ao norte para incluir Tralee e Ballybunion. Parque Nacional Killarney, região dos Lagos Irlandesa. Inúmeros lagos gloriosos brilham sob céus inquietos e mutáveis. Os picos de MacGillycuddy, a cordilheira mais alta. Charnecas. Correntes oceânicas amenizam o clima, gerando fetos e musgos. Lar para os leprechauns. Este parque tem a maior floresta natural remanescente na Irlanda. São ruínas, mas Daniel O'Connell nasceu em Kerry em 1775. Libertador. Sua casa ancestral é aqui. O'Connell, orador potente,
Foi eleito ao parlamento em 1828, mas não pôde assumir o posto, sendo católico. Mas o movimento que ele liderou tinha tanta força que assustou Londres. O'Connell foi eleito e assumiu seu posto na Câmara. Ele brilhou ao emancipar os católicos irlandeses. Depois buscou revogar o ato de união entre Irlanda e Grã-Bretanha. O'Connell, comprometido com a reforma e ativismo legal. Mas, como líder, dedicou-se à mudança pacífica. Mas, ao morrer em 1847, a Irlanda não estava livre da Grã-Bretanha. Acidentada, dramática, a península de Dingle avança para o Atlântico. É um cemitério de navios. Recentemente, foi achado o Santa Maria de la Rosa, da Armada Espanhola, que afundou em Blasquet. Dingle é uma cidade pesqueira animada, com muitos frutos do mar saborosos. Os Dinglers de hoje vivem em casas como as do resto da Irlanda. Seus ancestrais se estabeleceram nessas cabanas de colmeia sem argamassa, chamadas clochans. No turismo, há opções além da cabana ou pousada acolhedora. Alguns turistas exploram Dingle em caravanas, imitando um povo irlandês peculiar. Esses jovens suecos alugaram uma carroça com teto de barril. Adotam o estilo de vida de um povo chamado Tinkers, mas que prefere ser chamado de viajantes. Eles fazem parte da paisagem, os viajantes. Cerca de 20 mil deles, vagando em carroças e vans. Nômades com seus animais, mas note, eles não são ciganos. Ninguém sabe ao certo de onde vieram. Ninguém conseguiu decifrar sua língua, chamada Cant, pois esse povo fala um idioma próprio. Qualquer que seja a origem, esse povo nômade possui cultura rica e peculiar. Tralee, a maior cidade de Kerry, fica mais movimentada no final do verão com o Festival de Kerry, atraindo pessoas do mundo todo. Senhoras hibernas de vários continentes, porque em todo o mundo quase todos conhecem a letra e a melodia de A Rosa de Tralee. Quem mais se assemelha à Rosa da Canção? Lindas jovens de toda a Irlanda e do mundo estão aqui para provar que são dignas e competir pela coroa do festival. Entre as concorrentes, há uma garota de Chicago. Elas vêm de todas as partes do mundo, como Melbourne, Nova Gales do Sul, Toronto, Texas e Califórnia. É a maior festa da Irlanda. Ballybunion significa Cidade da Muda, em gaélico, mas para os irlandeses é férias na praia. Estende-se por um litoral de praias e penhascos. O castelo de Oldic é conhecido pelos campos de golfe de Ballybunion. Há 2 campos de 18 buracos. Campeões dizem ser um dos 10 mais difíceis do mundo. É um lugar selvagem, um terreno como há 1000 anos, onde o Shannon encontra o oceano. A grama alta cobre dunas ondulantes. Golfistas, bem-vindos a Ballybunion. Ao listar os condados irlandeses famosos, Cork, no Mar Celta, é geralmente o primeiro que vem à mente. A leste de Cork, no Mar da Irlanda, fica Waterford. E o Wexford? Cork, um litoral de rochas irregulares com baías profundas para grandes navios, cidades e vilas acolhedoras aninhadas em colinas verdes e campos de terra fértil. Mas o condado de Cork é mais conhecido pela Pedra de Blarney, um bloco de calcário de 1,5 metro no parapeito do castelo. Elizabeth I, sem querer, a chamou de Pedra de Blarney. A rainha mandou McCarthy entregar o castelo. McCarthy a enrolava com lábia. Exasperada, a rainha exclamou: Ah, esse homem só tem lábia.
Hoje, peregrinos sobem as muralhas, esvaziam os bolsos e, se segurando precariamente nos corrimãos, eles se deitam e se curvam para trás para beijar a superfície de uma pedra mágica. A recompensa? O dom da eloquência. É a segunda cidade, Cork, junto ao rio Lee, com um ar continental e 140 mil habitantes. Cidade montanhosa, agitada, irritadiça, com canais. Os cidadãos de Cork têm forte identidade, dizem de Cork. É o lugar de Deus e também o povo do diabo. A 15 minutos de Cork está Cobb. Seu porto recebe navios grandes. A história de Cobb é notável e muitas vezes tragicamente estranha. Cobar foi a última escala do Titanic antes de sua tragédia. Olhar para Cobar hoje não revela o papel da batata em sua história, mas aqui o porto e a batata, ou a sua ausência, fundem-se. Após a descoberta das Américas, um tubérculo comestível foi do Novo ao Velho Mundo. Sir Walter Raleigh regressou da sua expedição à Virgínia com batatas, plantadas aqui, nos terrenos do Castelo Matrix, as primeiras cultivadas na Irlanda. O camponês irlandês vivia terrivelmente subnutrido, até que a batata entrou na sua vida. Era um alimento nutritivo cultivado em pequenos terrenos. O povo e a batata. A dieta camponesa melhorou. 2,7 quilos de batatas e meio litro de leite. A população cresceu. Grato, o povo rezava: dai-nos hoje nossas batatas. Batatas eram vida. Então, em 1845, veio a praga. A colheita de batata falhou, e falhou, e falhou, e falhou de novo. Uma grande fome na Irlanda. Sem conseguir pagar o aluguel aos seus senhores de Londres, os irlandeses foram expulsos. Os famintos comiam grama. Morreram de fome e disenteria. Morriam pelas ruas, famintos e a gritar. De uma população de 8 milhões e meio, 1 milhão morreu à fome. Outro 1 milhão emigrou da fome. Cobb foi a última visão da Irlanda para muitos. Amontoavam-se em porões de navios caixão. Alguns sobreviveram para recomeçar a vida na Grã-Bretanha, na Austrália, no Novo Mundo. Navios de emigrantes de Cobar seguiram no século XX, até a Primeira Guerra Mundial. O Lusitânia era dos mais movimentados. Então, em 1915, ao passar Kinsale, após zarpar de Cobar, o Lusitânia foi torpedeado sem aviso por um submarino alemão. 1.198 morreram. Centenas de vítimas jazem no cemitério da igreja de São Maltose, do século XII. Hoje, um monumento aos que pereceram, um lembrete de que a portuária Cobar foi marcada pela tragédia. Mas também foi um lugar de esperança. Dos tempos de fome, dos navios caixão e do sufocante porão surgiram os sobreviventes.
Povoaram as cidades norte-americanas, como Nova York, Chicago, Boston. A princípio, mal sobreviviam. Logo, venceram. Dunganstown, Condado de Wexford, Irlanda. Em 1848, um jovem Kennedy deixou sua casa, um chalé, e foi para a América. Em 1963, o bisneto de Kennedy foi à sua casa ancestral. Minha esposa e eu preparamos uma nova gestão para um novo bebê. Os irlandeses amavam John F. Kennedy. Sentiam-no um deles. Em seu nome, criaram o Memorial Vivo John F. Arboreto Kennedy, 13 quilômetros de New Ross, sudeste da Irlanda. Aqui crescem árvores, arbustos e plantas, muitas doadas de todo o mundo. Num sentido mais amplo, esta floresta comemora a grande realização. Após a Grande Fome. O nome Waterford, do condado de Waterford, ressoa em boutiques pelo mundo por causa do elegante cristal ali produzido. É a maior fábrica de vidro do mundo. 3.000 visitantes por semana veem a mistura. Feitos. E com maestria, cortados nos padrões únicos de Waterford. As águas do Lough Corrib são calmas. Mas estas águas agitam-se descontroladamente ao desaguar na Baía de Galway. Entre Lough Corrib e o mar abundam salmões. Galway, a mais irlandesa, situa-se neste canto abrigado da baía. Embora sua catedral seja do século XX, Galway é antiga. Começou humilde, porto e refúgio de pescadores. No século XIII, era próspera o bastante para se cercar de muralhas, afastando os irlandeses selvagens. Galway era movimentada, comércio, Market Street, Shop Street, Buttermilk Lane. Espanhóis arrogantes desfilavam por estas ruas, porque o sudoeste trazia navios da Espanha. Foi a maior igreja paroquial da Irlanda medieval, dedicada a São Nicolau, patrono dos viajantes. Há uma antiga história sobre esta igreja. Colombo atracou em Galway e rezou nesta igreja, antes de seguir para o oeste na Santa Maria. Dada a posição de Galway nas rotas, a história não é tão absurda. Hoje, o Castelo Lynch é um banco, mas no auge da cidade, era uma esplêndida mansão ocupada pelos Lynches, uma das 14 famílias poderosas que governavam Galway. Era conhecida como a cidade das tribos naquela época. Banco ou castelo é das mais belas casas antigas da Irlanda. Este é um monumento a um contador de histórias nascido em Galway, que escrevia exclusivamente na língua irlandesa. O'Connor. Ah, houve quem torcesse o nariz quando ergueram o monumento. O velho Paddy nunca ficava muito tempo num só lugar. Ele era, de fato, um andarilho com certa fraqueza pelo álcool, mas seus escritos são muito amados. Assim como Padraic, O'Connor Galway é e vive um conto popular. Mais fundo no crepúsculo celta,
Na entrada da Baía de Galway, ficam as 3 ilhas conhecidas como Arran, estranhamente remotas em distância e no tempo. Elas não têm árvores. Os ventos do Atlântico as deixaram nuas. Selvagens e solitárias, mas o ser humano sobrevive aqui há 50 séculos. A vida é difícil para esses ilhéus. Os campos, que os ilhéus chamam de jardins, são delimitados por muros irregulares de pedra seca. Essas divisas existem há séculos. Aqui, comunidades humanas, mundos à parte, subsistem de batatas, leite e peixe, e há flores silvestres. Aqui, vivem de tradições. O gaélico é seu idioma. Por pura cortesia, eles farão questão de falar inglês com todos os visitantes que chegarem. Este é o barco tradicional usado, o curragh, feito de ripas e lona alcatroada. Nessas embarcações, pescadores navegam mar afora. Estes ilhéus são lendas, um povo gentil e destemido. Este é o povo da peça de Cindy, Riders to the Sea, e do filme de Robert Flaherty, O Homem de Arran. Arran convida quem busca uma vida imutável e atemporal. Pode explorar a pé as praias de areia branca e intocada e procurar o que o mar deixou nas poças de maré. Podes explorar seus portos e visitar túmulos de pescadores desconhecidos. Mas neste local de ventos e bravura, eles são de alguma forma parentes. Pode atravessar os campos rochosos numa carruagem de 2 rodas. Os locais chamam-lhes jipes de Jerusalém. Respire o ar puro do mar enquanto pedala. Pode passear por suas vilas com acomodações familiares. Pode ver as lojas em busca de camisolas grossas de lã branca, as malhas de Arran. Mulheres de Arran teciam blusas em padrões familiares, para ajudar a identificar os pescadores afogados. É o ponto mais ocidental das ilhas. Nova York é o próximo ponto. Embora castigada pelo mar, Arran, no extremo da Europa Ocidental, não é afetada pela turbulência dos tempos atuais. Viver na ilha é único. O único lugar para se estar. Connemara. Um nome que desliza na língua. É o nome da parte ocidental do condado de Galway, do lago Corrib, ao Atlântico. Sobre ela pairam os 12 bens. É assombrada. Pântanos, lagos escondidos rumo ao infinito. Charnecas solitárias, turfeiras, riachos, quedas, baías tão profundas quanto a própria atemporalidade de Connemara, mares de grama ondulante. É um lugar com pouca gente, mas repleto de memórias assombradas de gigantes, anões e reis guerreiros que reinaram quando era um antigo reino gaélico. Connemara encanta. É mais do que vistas e sons, é uma forma de sentir. Na Baía de Clifden, fica a cidade de Clifden. A população, de pouco mais de 1000 habitantes, é referida como a capital de Connemara. Este lugar marca um evento. Neste pântano, ao sul de Clifden, 2 pilotos ousados caíram com seu biplano num voo de St. John em Terra Nova. Eram William Alcock e Arthur Whittam Brown,
Isso foi em 15 de junho de 1919, o primeiro voo transatlântico antes de Lindbergh. É adequado que, em Connemara, esses ritmos primordiais da alma irlandesa sejam preservados. Malachi Kearns fabrica tambores. Um tambor em forma de pandeiro, chamado bodhran, usado na música irlandesa. Com cuidado, uma armação é moldada. Inisher. Peles de cabra e veado são curtidas em cal e misturadas com ingredientes. Segredo de cada fabricante de bodhran. As peles são demolhadas e raspadas. Após esticada por 2 ou 3 dias, a pele vai para a armação de faia do bodhran. Antes, usavam pernas de ovelha. Hoje, baquetas são de madeiras finas. Nas mãos de um bom músico, o bodhran é empolgante, evocando uma resposta atemporal e alegre. A região segue até o verão, e então... Na terceira quinta-feira de agosto, a alegria irrompe com uma exibição de pôneis de Connemara. Connemara é famosa por seus pôneis. Alguns parecem tão selvagens quanto a paisagem. Diz a lenda que são descendentes de cavalos andaluzes da Armada Espanhola, que nadaram até estas costas quando seus navios afundaram. Os irlandeses amam cavalos, um bom cavalo veloz e um cavaleiro corajoso. E um evento social. A qualquer momento, na Irlanda, há cerca de 6.000 cavalos em treinamento, 28 pistas de corrida e mais de 1 milhão de fãs por ano. O maior evento equestre ocorre da primeira terça de agosto ao sábado seguinte. A Expo Cavalos de Dublin. Há um ar britânico neste evento de Dublin, relembrando os dias em que a Union Jack, não a bandeira da República Irlandesa, tremulava sobre Ballsbridge. Outro evento, a chegada do presidente da República. Há uma contradição aqui. Os irlandeses batalharam incansavelmente para se tornarem uma república e eleger um presidente como seu líder, mas esse presidente preside uma exposição real de cavalos. Os irlandeses não deixam a contradição estragar a diversão. Talvez mais do que pelo hino nacional, os irlandeses de hoje são unidos pelo som das patas dos cavalos batendo no chão. Seguindo a costa norte, chegamos ao encantador condado de Sligo, a terra de Yeats. E mais ao norte, em Ulster, o condado de Donegal, batido pelo mar. Assombroso define Sligo. Um raro outro mundo de lugares secretos, de espectros e espíritos, onde o sobrenatural é aceito. Sligo é antigo, incrivelmente antigo. Em Curragmore, estende-se um vasto cemitério da Idade do Bronze com 40 séculos. Antas Dolmens. Foi em Sligo que William Butler Yeats, poeta Nobel, passou sua juventude. Aqui, sua imaginação se acendeu. Em Loughill, Yeats explorou a alma celta da Irlanda. Rimas que revelam mais que rimam, de coisas descobertas no fundo, onde só corpos dormiam.
Yeats odiava a velhice. Mas envelheceu. Odiava a ideia de morrer. E morreu. Ele está sepultado em Drumcliff, sob uma lápide de Sligo, com um epitáfio que ele mesmo escreveu. Lance um olhar frio sobre a vida. Na morte, cavaleiro passa. Onde há ovelhas, há lã, e Donegal é dos melhores locais na Irlanda para seus tweeds. Com o Atlântico à porta, Donegal lançou frotas de pesca e o clã O'Donnell no turbilhão da história irlandesa. O respeito pelo mar é profundo. Independência feroz. Aqui se fala irlandês. Mais pessoas falam irlandês em Donegal que em qualquer outro condado. O dialeto de Donegal é similar ao gaélico das Ilhas Escocesas. De fato, Donegal tem fortes laços com a Escócia. Em tempos cristãos, foi chamado de Poço Abençoado, mas Dunwell é pagão. Peregrinos atam pedaços de roupa em arbustos próximos, cobrindo a folhagem. Eles circulam o poço de Dun. A crença nos poderes curativos das águas do poço vai além do poço em si. Aos druidas de Donegal. A bênção da frota em Killybegs se alinha mais à fé irlandesa. Killybegs, ou Pequenas Igrejas, é um porto natural na Baía de Donegal e um importante centro de comércio de arenque. A frota de pesca merece a bênção de um bispo por águas calmas e uma colheita farta do mar. O leste da Irlanda, perto do mar, tem atrações a 1 hora da capital. Mas o local mais apreciado é Dublin, cheia de igrejas, pubs e garra. A 117 quilômetros a sudoeste de Dublin, uma joia às margens do rio Norrie. Kilkenny foi capital da Confederação Irlandesa. Com só 10 mil habitantes, Kilkenny insiste em ser considerada uma cidade. É um tesouro medieval, grande ou pequena. Wicklow, condado vizinho a Dublin, é agraciado pelos gostos de outra época. Powerscourt é um dos últimos jardins formais do Velho Mundo. De leste a oeste, corre o rio Liffey. Em seus meandros, as águas ficam escuras e tão verdes quanto a Irlanda. De suas margens e de um transbordar da história, surgiu a bela cidade de Dublin. Tudo começou com o rio. Em gratidão ao rio, a cidade encomendou esta magnífica fonte. Dubliners a chamaram de a prostituta na jacuzzi. População, perto de 1 milhão, com subúrbios. Sede do condado de Dublin, província de Leinster. É capital só desde 1921, mas a única que a Irlanda já teve.
e é a cidade mais hospitaleira. Pontes ligam o norte ao sul da cidade. Essa passarela de ferro fundido é a Halfpenny, relembrando quando um meio centavo era cobrado. Séculos atrás, no século IX, não havia cidade aqui. Os vikings invadiram e construíram uma fortaleza chamada Dark Pool, ou Dublin em gaélico. Esse nome perdurou. A cidade viking, soterrada por séculos, ficava entre Christchurch e o rio. Escavada nos anos 70, revelou casas e muralhas. Uma cidade submersa ressurgiu diante de nós. Escudos, machados, pentes, tigelas e colheres. Moedas e trancas. Máscaras. Vikings eram comerciantes e saqueadores. Dubliners não resistem em dar ânimo às origens sombrias da cidade. Numa aldeia viking recriada, atores representam seus ancestrais dinamarqueses de Dublin. Quer saber? Claro que há sempre os meus mariscos. Por favor, não me ouve? Eles não querem peixe. Vai! Como assim eles? Estão a ver? Eles comem peixe. Nunca viste essas pessoas. Cada um? Você não conhece as pessoas? Eu sei só de olhar. Vá, sua velha estúpida. Saia daqui. É pra eu ir. Por favor, vá. Aqui, o visitante revive a vida da antiga Dublin nas habitações da época. Historicamente, vikings viraram cristãos e casaram com irlandeses. No século XII, normandos vieram da Inglaterra. Mas eles só dominaram uma faixa de terra na costa leste, The Pale. O que estava fora era além dos limites. O castelo de Dublin, iniciado por Rei João, cercou a Dublin medieval. Desde o reinado de Elizabeth I, foi o ponto de apoio inglês na conquista da ilha irlandesa. Atualmente, o castelo de Dublin exibe adições arquitetônicas do século XVIII. Dublin viveu sua era de ouro nesse século. O parlamento foi fundado em 1728. Embora uma de suas estátuas represente a sabedoria, foi loucura o parlamento irlandês votar a sua própria extinção em 1801, ao aprovar o Ato de União com a Grã-Bretanha. Desde então, a Irlanda foi governada por Londres. Dedicada no século XII, a Catedral de São Patrício passou por reformas. É a maior igreja da Irlanda, erguida no local onde Patrício mesmo batizou 500 pagãos irlandeses na fé. Oliver Cromwell desprezou os irlandeses, abrigando cavalos lá. Desde 1713, este lugar sagrado foi palco de ataques literários, com panfletos afiados contra a injustiça da época. Os 35 anos de Jonathan Swift como reitor. Ele é conhecido por As Viagens de Gulliver. Mas sua ironia era demais para os leitores de sua época. Ele está em São Patrício. Trinity College, fundado por Elizabeth I da Inglaterra no local de um mosteiro de Henrique VIII, foi reformado em 1750. Por mais de 4 séculos, o Trinity College tem sido um centro de ensino superior. É um campus de 40 acres. A biblioteca do Trinity abriga a obra-prima da Irlanda Antiga, o Livro de Kells. Estes evangelhos do século IX estão em 4 volumes. A cada dia, com grande carinho, uma deslumbrante página de beleza é mostrada ao visitante. A Ponte O'Connell liga o lado norte popular da cidade ao lado sul mais nobre. A estátua dominante é do próprio Daniel O'Connell, o libertador. Parnell é lembrado numa praça com seu nome. Charles Parnell defendeu a autonomia irlandesa na Câmara Britânica.
A brilhante carreira de Parnell foi arruinada quando se soube que ele teve um caso com Kitty, casada com o capitão O'Shea. A Revolução Americana tem a Liberty Bell. A França, sua Bastilha. Só Dublin faria deste edifício um santuário da liberdade. Um santuário de sangue irlandês. 1916. Na segunda-feira após a Páscoa, a sede dos Correios de Dublin foi cercada por 150 patriotas, alguns com espingardas antigas. Eram professores, intelectuais, idealistas, faladores não terroristas. Dos degraus, proclamaram a República Irlandesa. Independência total da Grã-Bretanha. Os dublinenses que ouviram não os levaram a sério. Houve saques. Soldados britânicos enviados, prisões feitas. O que era bravata ficou sombrio. Em 3 de maio, Padraig Pearse e 2 outros foram fuzilados por um pelotão britânico. No dia seguinte, outros foram executados. E mais, e mais, e mais. Tudo mudou. Como Yeats escreveu, tudo mudou, mudou completamente. Uma terrível beleza nasceu. Os rebeldes não eram mais cômicos, mas sim mártires. Os fuzilamentos causaram meia década de guerra civil. Então, em 5 de dezembro de 1921, 800 anos de tentativas inglesas de impor a coroa aos irlandeses chegaram ao fim. Finalmente, a Irlanda estava livre. Este edifício antigo e marcado ainda é usado como correio. A Dublin da moda ainda goza o brilho de uma era passada. É uma cidade para passear, com praças graciosas e portas acolhedoras, entradas georgianas de Dublin, ricamente pintadas, com luz radiante e latão polido. Algumas levam aos berços de escritores famosos e infames. Yeats nasceu na Sandymount Avenue, número 5. Oscar Wilde, famoso pela sagacidade, nasceu na Westland Row, 21. Embora Dublin esteja um pouco mais longe da Transilvânia, o romancista Bram Stoker nasceu aqui. Escreveu Drácula. George Bernard Shaw aprendeu o básico da língua que usou no número 33 da Sing Street. Shaw matava aulas aqui em Leinster Lawn, quando estudante. A Galeria Nacional, que abriga uma coleção de obras esplêndidas: Rembrandt, Velázquez, Goya, El Greco. Bernard Shaw disse que sua educação inicial foi na Galeria Nacional. Shaw, cujas peças elevaram a consciência social, deixou 1/3 de seus bens à Galeria Nacional. É considerável, considerando os royalties de obras como Pigmalião, que se tornou um dos musicais de maior sucesso na história do teatro My Fair Lady. Há uma Dublin escondida, ao norte do Liffey. É a Dublin de Ciano Casey, mestre da tragicomédia em O Arado e as Estrelas, e Juno e o Pavão. Cenouras ou cebolas, 2 pães por 30 pence. Ousado. Espero não quebrar a câmara. Não sei. Eu costumo quebrar. Viva. Não podias afastar a câmara do Gary? Impulsionada pela sagacidade, a Dublin realista do mercado da Rua Moore, com suas bancas coloridas. Quem tem senso de humor? Todos nós temos. Todos nós. Um dia por vez. Este mercado é gerido por amazonas experientes. Velhas do campo que, ao longo de mais décadas do que ousam contar, já viram de tudo. Sou yuppie demais.
Madonna! Diz Madonna. Do morango jovem, sumarento e doce. A batata empoeirada, velha e disforme. Tomates bons a 2 cêntimos. Brandon Behan, de pintor a escritor, conhecia bem o mercado da Rua Moore, sua essência e ritmos. Behan se dedicou ao teatro, como muitos escritores irlandeses, tornando o teatro de Dublin um dos mais deslumbrantes. Eddie. Da luta por independência, surgiu o Teatro Nacional, o Abbey. É um santuário ao talento irlandês para o tragicômico. O crédito pela fundação do Abbey vai para a notável Lady Augusta Gregory. Ela partilhou a direção do teatro e escreveu 40 peças. No andar de baixo, o Abbey mantém o Teatro Peacock, que explora peças em gaélico e experimentais. Então entramos no Barney Cairns. E lá, com certeza, na esquina, o cidadão travava um grande combate consigo mesmo e com o sarnento Gary Owen. Para muitos dublinenses, o sul do Liffey é o centro de tudo. Lojas chiques de Dublin, na Grafton Street. Grafton termina no St. Stephen's Green, parque emblemático. São mais de 9 hectares de árvores, lagos, fontes e muitas flores. Até 1663 era comum. Este é o coração verde da Dublin de James Joyce. Atravessando o Stephens, esse é o meu parque. Nenhum escritor usou o inglês com tanta originalidade como o mais famoso filho de Dublin, James Joyce. James Augustine Aloysius Joyce nasceu na Praça Brighton, número 14, Rathgar, subúrbio de Dublin. O pai dele cobrava impostos. Esta é Sandy Cove, na Baía de Dublin, um lugar onde cavalheiros ainda se banham no mar agitado e frio. Em 1904, Joyce viveu nesta torre de pedra. Hoje é o Museu James Joyce, que abriga móveis e lembranças do escritor, piano, gravata, violão. Aos 30, Joyce cortejou Nora Barnacle. Nora correspondeu ao interesse romântico de Joyce. Eles foram para a Europa como exilados e, com o tempo, Joyce e Nora se casaram. James Joyce dedicava-se a escrever livros. A vida era bem difícil, mas Nora o apoiou, mesmo sem compreender muito bem o que seus livros tratavam. Ao morrer em 1941, este homem magro e míope tornou-se um colosso da literatura do século XX. James Joyce não voltava à sua cidade natal há mais de 30 anos, mas em suas obras só escreveu sobre Dublin. Para ele, Dublin era o centro do universo. Na tremenda vitalidade de sua prosa, Dublin é o palco onde a trágica comédia humana se desenrola. Sim, é vivida. Então eu pedi com os olhos e disse, sim, eu aceito. Sim. Você já leu antes? Antes? Não, esquecemos que o inglês não é a língua nativa dos irlandeses. Foi imposto. Ao adotá-lo, criaram um inglês irlandês. Uma rica espuma de humor e fantasia coroa a conversa. Os ancestrais eram bardos, poetas, contadores.
Hoje, um contador de histórias de pub faz o mesmo. Enquanto a noite se equilibra com um Melva em sua mesa principal. Só. E aqui e ali, um portão. Há 10.500 pubs no país, um para cada 350 cidadãos. E há sempre um grande bem-vindo. A conversa é tão boa quanto a Guinness. A multidão do pub vira família e o pub uma celebração da Irlanda. Mas a Irlanda é mais do que sua conversa orgulhosa ou amor por cães. Cavalos. Mais que a sua história. Seus mares selvagens. As paisagens esmeraldas dela. Mais do que seu campo, tão intocado, tão francamente rural. Mais que a escritura secreta dos pobres, a língua irlandesa é a essência fundamental do povo da Irlanda, o milagre de simplesmente ser uma pessoa, algo que muitos de nós perdemos, mas que ainda se mantém vivo por aqui. E há o sonho. O sonho.